O ataque de hackers durante a pandemia aumentou no país. A Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de proteger as informações das pessoas, tem sido usada pelos criminosos para chantagear empresas vítimas de dados roubados. Com a pandemia, muita gente passou a trabalhar de casa. O acesso remoto deixou o sistema de muitas empresas vulnerável, exposto a ataques cibernéticos. Com isso, aumentou o sequestro de dados das empresas. E os criminosos passaram a exigir pagamento para não vazar as informações. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os hackers utilizam um tipo de vírus que vem se modernizando e cada vez mais se torna um desafio descobrir de onde vêm os ataques. O ransomware é um vírus bastante complexo, não é? E assim, o backup ele vai servir a partir do momento que você foi atacado, não é? Então você teve os dados comprometidos e o backup você vai restabelecer aquilo ali e vai rodar o servidor novamente, né? Para evitar um ataque de ransomware, aí já entra uma série de medidas de segurança, principalmente na atualização dos softwares do servidor, do próprio servidor, não é? A gente tem também essa questão do teletrabalho, que as pessoas estão trabalhando em casa e estão acessando os recursos da empresa e nem sempre na casa da pessoa tem aquela segurança, não é? Algumas empresas têm assim, fornecem os equipamentos já com a questão do endpoint, que chama, não é? A defesa do ponto final, não é? Com antivírus, essas coisas, mas outras empresas não. Então, esse trabalho em casa pode ser uma porta de entrada, não é, do ransomware para atingir o servidor. Os criminosos usam a Lei Geral de Proteção de Dados para chantagear empresas que têm os dados dos clientes roubados. A lei, que entrou em vigor no ano passado, protege os dados pessoais e aplica multa para a empresa que vazar as informações. Caso a empresa não pague o valor exigido aos criminosos, esses dados acabam negociados e publicados, muitas vezes para aplicar outros golpes e fazer empréstimos. Recentemente, dados de 223 milhões de pessoas, inclusive de quem já faleceu, e de 40 milhões de empresas foram negociados em um fórum criminoso. Entre as informações expostas, CPF, data de nascimento, endereço, números de telefone e até mesmo salários. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o especialista em segurança cibernética, o Maurício Paranhos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Prazer nosso, Maurício. Bom, quer dizer que tem golpe novo na praça? Vamos colocar assim, com a nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já tem criminosos que se valem da lei para pressionar as empresas, cobrar por um eventual aí, uma troca, né, de dados para que a empresa se adapte. Enfim, eles criam de tudo, né? Já existe isso acontecendo. O que acontece, assim, na verdade? Na verdade, de ano a ano, a gente identifica sempre um aumento da quantidade de ataques cibernéticos, né? Normalmente 30% por ano vai crescendo. No ano passado, até pela pandemia, né, por mais pessoas estarem em casa, trabalhando remotamente, esse quantitativo aumentou bastante. No estudo que a gente faz, acompanhando as ameaças que a gente monitora lá na nossa empresa, a gente identificou quase 400% de aumento no ano passado. Né? E os ataques estão se sofisticando, né? O ransomware que foi comentado na reportagem é um ataque que vem acontecendo há bastante tempo, nos últimos anos, né? Com grande intensidade, mas ele tinha um foco muito específico. O invasor explorava alguma vulnerabilidade, alguma falha na empresa, entrava na empresa, criptografava todos os dados e ele pedia um resgate, né? Olha, você me paga X bitcoins, ou então você não vai ter acesso à informação. Quando a empresa tinha backup daquela informação, ela restaurava o backup, a empresa voltava a funcionar, ele atualizava os seus sistemas para não ter novos problemas e a vida seguia. Agora, como a informação fica cada vez mais importante, mais valorosa, né? Até com a questão da LGPD, os atacantes acabam furtando essas informações e tentando negociar, né, na Deep Web, né, nas redes obscuras aí, porque a informação tem bastante valor, né? Então, comercializam ilegalmente essa informação para que novos golpes sejam aplicados com a informação furtada, né? Falando em novo golpe, eu lembrei também do Pix, né? Desde que o Pix entrou em vigor em novembro do ano passado, já tem muita gente usando dessa ferramenta financeira também, né?
Bom, mas vamos lá, o que o consumidor pode fazer para o consumidor, as empresas? Eu não sei se existe hoje na sua avaliação, na sua experiência como diretor de operações de uma grande empresa do ramo, se o país está preparado para lidar com as suas informações, com esses crimes cibernéticos, ou se estamos nos preparando agora com a entrada em vigor da LGPD. Segurança cibernética sempre foi uma preocupação muito grande para as empresas do segmento financeiro, para alguns varejistas, né, que fazem comercialização online, porque segurança é quase que parte do negócio da empresa, né? Sem segurança é fraude acontecendo, é dinheiro saindo pelo ralo. Então, esses segmentos, especificamente, sempre investiram em segurança. Agora, com a LGPD, torna cada vez mais importante que todas as empresas façam esse investimento, né, com proteções adequadas. Tanto proteções, investimento em soluções para proteção, né, para evitar que esses incidentes aconteçam, quanto também em soluções de detecção, né, que detecte uma eventual invasão, um eventual vazamento de dados, né, como soluções de DLP, por exemplo, e até monitoramento externo também. É importante que as empresas monitorem a Deep Web, a Dark Web, né, com soluções de inteligência de ameaças, por exemplo, para que quando algum incidente aconteça, algum possível vazamento aconteça, que seja detectado o mais rápido possível e a empresa reage em cima disso também, né? E em relação ao cidadão, o cidadão tem que preocupar com as suas informações, né? Tem que ter pelo menos uma cultura básica ali de segurança, não compartilhar suas informações pessoais com qualquer empresa, com qualquer indivíduo, né? Obviamente, nunca compartilhar só a senha, sempre que possível, utilizar um segundo fator de autenticação, né, para acesso a uma determinada aplicação, a um WhatsApp, né, para uma biometria, ou aqueles aplicativos que você implementa como segundo fator de autenticação, que você vai ter que colocar uma senha temporária ali para aquele acesso, né? Proteger a sua senha de forma adequada, né? Então, são algumas dicas que a gente pode dar para evitar que novos incidentes, novos vazamentos, novos comprometimentos da informação aconteçam. Maurício, o consumidor, ele só pode ter o seu dado divulgado depois de dar ali o consentimento, assinar. Esses dias eu achei até curioso, eu fui fazer um exame e pediram lá a minha assinatura, né, para uso dos dados. Olha, que bom que a empresa está se adaptando, né? Então, isso vai virar comum ou deve ser assim agora? A gente assinar na hora de autorizar ou não os seus dados? Isso, deve ser assim. As empresas estão mudando a cultura interna, estão melhorando os seus processos, estão protegendo de forma mais adequada essa informação, né, criptografando os dados de forma adequada, deixando com acesso àquela informação só quem realmente precisa ter acesso. Então, está havendo aqui no Brasil uma mudança cultural, né? A gente criou a LGPD com base na legislação da União Europeia, né, a GDPR, e estamos nesse processo de implementação, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados em processo de criação, de efetivação. E o nível de maturidade de segurança cibernética do país como um todo, a gente acha que está começando a evoluir, sem dúvida. Que bom, demorou, mas aos pouquinhos a gente está avançando, né? Sem dúvida. Maurício, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau.